15 milhões de reais. Essa é a dívida do São Paulo com agentes do Antony e do Thiago Maia. Raí, em entrevista à Folha São Paulo, dá seu comentário sobre o futuro do São Paulo em 2020. Já você vai saber por quê. Gabriel Sara está de volta ao time e pode enfrentar o Flamengo na quarta-feira. Rogério Ceni realmente vai para o São Paulo? As últimas informações antes da partida entre São Paulo e Flamengo, válido pela Copa do Brasil, você vai acompanhar aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro, porque aqui temos vídeo diariamente com as últimas informações do São Paulo. Mas antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho para vocês. Galera, você tá vendo esse quadro aqui atrás de mim? É um amigo meu que faz. Ele é super profissional, quadro de primeira, quadro lindo do São Paulo. Além de fazer o quadro do São Paulo, ele faz o quadro de todos os times que você quiser. Faz quadro da sua família, faz quadro de você. Aquela foto daquela namorada lá, você pode colocar nesse quadro. Aquela foto daquela esposa, você pode colocar nesse quadro. Você manda qualquer foto sua que ele vai fazer um lindo quadro que está aqui atrás para você. Então, vou deixar um link na descrição para vocês. Corra lá você vai saber mais detalhes, beleza? Não perca essa oportunidade. Vamos lá pro vídeo, galera. Vamos começar aqui falando sobre o jogo de quarta-feira. O jogo vai ser realizado aí às 9h30 no estádio do Maracanã. Primeiro jogo válido pela Copa do Brasil. O São Paulo tem a volta aí do Gabriel Sara, que estava lesionado. Então, com isso aí, Gabriel Sara volta ao time e o São Paulo ganha aí um bom reforço, né? Que o Gabriel está jogando uma bola de gente grande. Eu quero que você comente embaixo aí, com a perca aí do treinador, o Flamengo vem fraco para essa disputa, com mais uma derrota aí de goleada no final de semana. O Flamengo vem abalado. Eu quero que você deixe seu comentário, porque o São Paulo, quando se trata de ressuscitar mortes, é com o São Paulo, né? Eu tô com medo dessa posição do Flamengo e do São Paulo, porque o São Paulo, quando o time não está bem, vem quando o São Paulo, ali ele levanta novamente. Então, eu preferia que o Flamengo ganhasse de goleada, porque o Flamengo ia vir com um tamanho alto e o São Paulo poderia ganhar. Mas quando o time perde, quando o time entra em crise, o São Paulo costuma muito levantar defunto, né? Então eu quero que você comente aí, será que foi uma boa opção o Flamengo perder no final de semana e perder o treinador? Comente embaixo aí, deixa a sua opinião, tá? Mas eu vou confiante no jogo, eu acredito que o São Paulo possa ganhar do time do Flamengo aí no meio de semana. Deixa a sua opinião, eu só não vou falar a escalação agora porque tá muito cedo, nem o Fernando Diniz tem a escalação ainda, então não vou falar coisa que eu não sei, beleza? Então comente embaixo aí qual vai ser aí o placar dessa partida, tá bom? Vamos ao Flamengo, vamos falar um pouco aqui sobre o Rogério Ceni, galera. Especulado aí no Flamengo, Rogério Ceni tem grande possibilidade de assumir o time rubro-negro, tá? Então vamos estar cobrindo aí toda essa notícia, todas essas informações do mito no Flamengo. Eu quero deixar uma enquete para vocês aí. Se você fosse o Rogério Ceni, vocês deixariam o Fortaleza e treinaria o Flamengo? Mesmo sabendo que o Flamengo tem mais dinheiro em caixa, vamos saber, o Flamengo tem um elenco muito forte na mão, o Rogério Ceni poderia fazer a diferença na carreira dele, né? Mas lembrar também que, por outro lado, tem o Fortaleza, onde o Rogério Ceni praticamente começou a sua era de treinador e aonde o Rogério Ceni ganhou tudo que ganhou como treinador no Fortaleza. Será que realmente o Rogério Ceni vai abandonar o Fortaleza no meio do campeonato e assumir o Flamengo? Deixa a sua opinião. Lembrando disso tudo, lembrando que o São Paulo tinha grande interesse do Rogério Ceni para 2021. Infelizmente, se o Rogério Ceni aceitar aí, muitos torcedores vão ficar chateados, mas é profissão, é futebol, independente de tudo, o Rogério Ceni tem que seguir a carreira dele. Mas comente embaixo, se você fosse o Rogério Ceni, você sairia do Fortaleza e assumiria o Flamengo? Deixa seu comentário. Aqui um pouco do Rogério, vou falar um pouco agora sobre o Antony e o Thiago Maia. Galera, o Gustavo Maia, perdão. Segundo informação aí, um agente, vamos dizer, dois agentes, cobra do São Paulo 15 milhões de reais aí pela venda do Thiago Maia, Gustavo Maia, onde que eu tirei Thiago Maia? Gustavo Maia e Antony, né? O agente, eles falam que eles têm direito, tem porcentagem dos dois jogadores. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que se passando para nós aqui, segundo o blog do São Paulo. Vou começar pelo Thiago Maia, para vocês entenderem o que está acontecendo, porque esse agente está cobrando 15 milhões do São Paulo, tá? O Thiago Maia, o jogador foi negociado com o Barcelona em julho, no valor de 4 milhões de euros. Na cota atual, deu 28 milhões de reais. Na semana passada, o empresário Elcio
Noronha anunciou ao São Paulo, afirmando ter direito de 5% da transação, em torno de 1,4 milhões, com base em contrato de 11 anos atrás. Agente e representante pelo advogado Zislane Nunes. Elcio apresenta um contrato de 2009, galera, com o São Paulo, assinado pelo então presidente Juvenal Juventus, por meio ao qual o clube prometeu dar 5%, galera, da venda do Gustavo Maia sobre todos os atletas, porém encaminhado no Morumbi. Ele afirma ter indicado Gustavo Maia ao São Paulo em 2014, no processo em que o próprio agente falou que o São Paulo conhece esse contrato e a diretoria também conhece esse pedido dele. Então o agente aí, a ESA, está pedindo em torno aí de 5% aí da venda do Thiago Maia, que o São Paulo ainda não se manifestou, tá? No caso Antony, é diferente, né? A cobrança é de Paulo Nani da Silva, que é o jogador jogou pelo São Paulo, perdão, na década de 70. O clube prometeu repassar 5% também de uma negociação futura envolvendo o atacante. O empresário cobra do São Paulo 9 milhões pela transação e ainda pede 4 milhões em danos morais por não ter sido, galera, notificado sobre a venda do Antony, né, de rescisão. É que o valor vai aumentando cada dia mais conforme os juros, né, e por isso o Nani também pede aí um valor que sobe dos 10 milhões, vamos dizer assim, e o São Paulo até agora não se manifestou sobre esse assunto. Lembrando que o São Paulo já teve a conta bloqueada por umas dívidas aí também no passado, e agora aparece essa bomba aí para o São Paulo resolver. Tá bom? Então eu quero que você comente aí sobre esse assunto, eu quero que você deixe seu comentário. Será que os agentes estão certos, estão corretos? Realmente, se tem contrato, se tem conversa, se tem proposta, tem que pagar, não tem outro jeito, né? Mas infelizmente, quando se trata de São Paulo, é isso aí, tá? Vamos sair aqui desse assunto, vamos falar um pouquinho agora sobre os jogadores. Lembrando que o Tietê não jogou o jogo passado porque estava com Covid-19, e agora o jogador do São Paulo se reuniu ali, esse pessoal todo, e fez uma festinha, né? E nessa festa o Tietê estava. Lembrando que temos que manter o isolamento. Começou a gerar polêmica, né? Porque já teve polêmica com o Daniel Alves, já teve polêmica com o Arboleda, e agora essa polêmica aí de todos os jogadores praticamente do São Paulo, aí, alguns jogadores, vamos dizer assim, fez uma festa e o Tietê estava lá e perigo rodou ali nessa festa. Aí daqui a pouco aparece aí jogador que está com Covid-19, não pode jogar. Então o São Paulo disputando aí uns campeonatos importantes, que é a Copa do Brasil e que é o Brasileiro, não pode perder jogador por Covid-19, e com isso aí São Paulo tem grande possibilidade de ter mais um jogador com Covid-19. Vamos torcer para que não, né? Mas a torcida pegou no pé, diretoria não se posicionou ainda sobre o caso. Eu quero que você comente aí, o São Paulo está certo em fazer festinha, em comemorar com a família, reunindo o jogador, ou será que o São Paulo está ultrapassando do limite, ou será que essa polêmica que está criando aí é mais apenas torcedores pegando no pé do jogador? Eu acredito que esse momento aí é um momento de curtir mais com sinceridade, vamos dizer assim, com proteção, né? Então, deixa seu comentário aí, deixa sua... Então, galera, vamos ficar por dentro aí de tudo que rola do nosso São Paulo. Aqui você vai saber tudo que rola do nosso tricolor. O Raí, ele foi entrevistado aí do Folha do São Paulo sobre o cargo dele, perguntando como que ele avalia o trabalho dele. O Raí falou assim que nenhum treinador, nenhum dirigente, nenhum presidente é a humanidade do clube, né? O Raí também falou que ele tentou fazer o melhor para o São Paulo, mas os resultados não apareceu. Diz que o time está num bom momento e diz que ainda está trabalhando para reverter as perdas, né? Infelizmente, Raí, você só tem mais um mês no São Paulo, então se você não fez nada esses anos todos, infelizmente não vai ser um mês que você vai fazer. E o Raí também, ele se defendeu falando que deu melhor, repetindo que nem ele é a humanidade, nem o Leco, nem o Pássaro, nem o Diniz, nem o jogador é a humanidade. Qualquer um pode ser mandado embora, qualquer um pode ser demitido a qualquer momento. Então, o Raí se defendendo de todas as partes. Eu quero que você comente, eu quero que vocês avaliem o trabalho do Raí aí. Foi bom, ótimo ou regular nesses anos todos, beleza? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que temos um segundo canal, vou deixar o link na descrição para vocês acompanhar lá, beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu!